Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos dar sequência a nossos vídeos, nossa série, nossa playlist de vídeos falando sobre reprodução de canários. E uma coisa inusitada que aconteceu, tá? Nesse ano aqui, que nunca tinha acontecido nos meus períodos, na minha época de criação, e achei interessante compartilhar com vocês, tá certo? Então vamos lá, prestem atenção aí. Comecei a juntar os casais, claro, à medida do possível, né? Porque eu ainda tenho aqui, ó, eu tenho aves aqui que estão, que eu separei para uma exposição que nós vamos ter no nosso clube. Então eu não pude fazer os casais por completo, tá certo? Então o que é que aconteceu? Os casais que eu tinha disponíveis, os machos do ano passado, por exemplo, as matrizes, eu já podia juntar com as fêmeas. Então o que foi que eu fiz? Todas as fêmeas estavam, já coloquei na gaiola, tá? E os machos que eu poderia distribuir para formar casais do ano passado, já distribuí, assim como outros machos que eu achei que não seria interessante levar para a competição. Porém, tinha alguma qualidade esse macho que eu quis acasalar ele para tirar, para extrair aquela qualidade que ele tinha nos filhotes dele, tá certo? Então, assim, formei alguns casais. Na verdade, esse vídeo hoje é dia 13 do maio. Então, assim, grava essa data aí porque a gente vai falar muito em data nesse vídeo para vocês entenderem o que foi que aconteceu, tá certo? Então, hoje estou fazendo esse vídeo, quinta-feira, 13 de maio. Quando foi que eu comecei a distribuir as fêmeas na gaiola e começar a formar alguns casais? Comecei a fazer isso no sábado, dia 8 de maio, certo? E o que foi que aconteceu? Peguei os ninhos, vou filmar mais próximo aqui. Arriei o ninho. Depois de arriar o ninho, deixa eu ver isso aqui. Depois de arriar o ninho, já coloquei fio de juta aqui na gaiola, que eu gosto de colocar. Vou mostrar aqui como é que eu faço para vocês, ó. É assim que eu faço, ó. Coloco o ninho lá no fundo da gaiola e deixo, tá? Então comecei a fazer isso no dia 8 de maio, no sábado. Para minha surpresa, pessoal, quando foi no domingo, dia 9 de maio, acho que eu tenho 30 fêmeas de amarelo mosaico aqui. Pelo menos 20 já estavam com o ninho confeccionado. Aí o que foi que eu fiz? Rapaz, isso não vai dar certo não. Porque é o seguinte, como não vai ser um período, nesse período eu ainda não vou conseguir juntar os machos, por eles estarem separados para concurso, e pode acontecer o quê? As fêmeas começarem a arrancar o rabo deles para confeccionar ninho, os machos sujar, então assim, não seria interessante. Então o que foi que eu resolvi fazer? Tirei os ninhos da gaiola e coloquei na parte de cima das gaiolas, para fazer com que as fêmeas não comecem a fazer postura com ovo branco e principalmente entrar em choco, pois pode acontecer da fêmea entrar em período de choco mesmo sem ter feito a sua postura. Então assim, se vocês notar, ó, grande maioria, ó, das fêmeas, todos os ninhos estão suspensos. Uma ou outra que já começou a fazer seu período de postura, por exemplo aqui, ó, essa fêmea, tá vendo aí, já tem 2 ovinhos, tem umas 3 ou 4, deixa eu ver mais outra aqui, ó, tem ovo também, tá vendo? Essa de cima também já começou o processo de postura. Então assim, tem algumas fêmeas que já começaram o processo de postura e essas fêmeas elas já estão acasaladas com seus casais certinho. Casais que eu vou usar como um casal, digamos assim, oficial, com os filhotes pensando em concurso, e outros casais que eu vou utilizar como ama seca, tá certo? Aqui tem outro ó, que já começou a confeccionar o ninho, tá vendo? Então assim, o criador ele precisa estar atento a essas observações, ou seja, nunca tinha acontecido. Quando eu falei lá no início do vídeo que nunca tinha acontecido, o que foi que nunca aconteceu? Eu colocar um ninho na gaiola e as fêmeas começarem a confeccionar um ninho tão rápido assim. Normalmente, quando eu coloco o ninho em anos anteriores, o que é que acontecia? Colocava o ninho e teria aquela parte de adaptação, gaiola, ninho, fio de juta, porque é tudo novidade para a fêmea. Então levaria uma média de 10 a 15 dias para ela começar a demonstrar o interesse no ninho e na postura propriamente dita. Coisa que esse ano já foi totalmente diferente. Coloquei o ninho, no dia seguinte o ninho já estava praticamente feito. Então, eu precisava tomar alguma posição que era para não prejudicar o ciclo reprodutivo dessa fêmea e começar a ter uma postura de ovos falsos que não é interessante, não é isso? Então,
comecei a fazer isso, suspender o ninho, tá? Um outro ponto aqui, já passando em relação a manejo, que eu acho interessante conversar com vocês, é o seguinte: como aqui eu trabalho, o meu trabalho aqui sou eu aqui para tudo, eu preciso desenvolver mecanismo para facilitar o meu manejo, tá bom? Então, se vocês notarem aqui, ó, tenho os extensores de sementes em algumas gaiolas e outras não. Pessoal, a carga de trabalho aqui aumentou demais quando a gente aumenta demais quando a gente começa o período reprodutivo. Para vocês terem ideia, esse meia-lua com mistura de semente, eu estou precisando repor todo dia, tá certo? Todo dia. Então, assim, eu estou perdendo muito tempo. Já entrei em contato com o meu fornecedor, pedi mais 40 extensores de semente, pensando em facilitar o manejo. Então, aqui eu já tenho os bebedouros automáticos, pois com isso aqui eu passo pelo menos 5 dias sem ficar colocando água todo dia. Algumas já têm extensores de sementes, comprei mais extensores para facilitar o meu manejo. Nos fundos da gaiola eu coloco papel jornal já com a medida certinha do forro, somente para a gente vir tirar, jogar no lixo e colocar um novo. Tudo isso pensando em otimizar o manejo do criador. Então, assim, nesse período, o que vocês puderem otimizar para vocês em relação a manejo, assim, troca de alimento, água, essas coisas, é melhor. Procurem dedicar mais tempo no seu acompanhamento, na postura, no cuidado dos filhotes, principalmente nos cuidados do filhote, tá bom? Muita gente fala que extensores de semente, eles estragam muito. Vejam só, cadê? Eles não estragam não, tá vendo no meu, ó. Isso aqui é tudo palha. Então, assim, deixa eu ver em outro, deixa eu mostrar outro, ó. O que é que faz o espalhar, pessoal? O que é que faz o desperdiçar? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui já é de coisa que eu já venho observando. Notem o seguinte. Tá vendo esse extensor aqui, ó? A parede é branca. Deixa eu botar aqui no preto para vocês entenderem bem. Ó, tá vendo esse extensor? Notem que a base do extensor de semente, ele encaixa direitinho no meia-lua. Ou seja, não fica com brecha. Agora notem o seguinte, vou tirar esse extensor, vou colocar nesse outro meia-lua aqui, ó. Espera aí, deixa eu organizar aqui que eu estou com a mão. Ó. Cadê? Espera aí, deixa eu colocar aqui para facilitar. Pronto, coloquei. Ó, notem o seguinte, esse extensor, essa parte aqui do extensor de semente não encaixou aqui. O que é que acontece? A vazão de alimentos que vai cair aqui fica muito forte, ou seja, como o extensor de semente, ele geralmente a gente coloca semente ou extrusada, o que é que acontece? O peso vai empurrando e vai fazendo com que isso aqui fique enchendo, praticamente transbordando o meia-lua, tá certo? E o que é que acontece? À medida que o bicho for beliscando as sementes, vai começar a sair. Então fiquem ligados nisso. O extensor de semente, ele vai ficar desperdiçando quando acontece isso, quando você não coloca a base correta. Veja essa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Notem que a base ela encaixa totalmente na base do meia-lua. Tá vendo? Ó? Vocês notem até por aqui, ó. Ela encaixa totalmente, ou seja, diminui a vazão, diminui a pressão da descida da mistura de sementes ou da extrusada no extensor de semente. Então, assim, é muito importante vocês se ligarem nisso para evitar o desperdício. Muita gente diz, extensor de semente estraga muito, mas na verdade o que está fazendo desperdício é o meia-lua abaixo, pois existe meia-lua de 50 ml, existe meia-lua de 60 ml, e o mais indicado meia-lua para os extensores de semente é o de 60 ml, pois vai fazer com que ele se encaixe perfeitamente. Tá vendo? Ó? Tanto para mistura de semente como para extrusada. Note que a vazão é bem menor. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ou seja, a mistura de semente, ela não fica transbordando o meia-lua. Então é muito importante vocês estarem ligados nisso, tá certo? Já em relação a outros manejos, como extrusada, farinhada, continuo com o mesmo, que é a farinhada úmida, tá certo? Não forneço farinhada seca, pensando em economizar, evitar o desperdício, pois o período não é propício para isso, tá bom? Tá tudo muito caro. Extrusada, estou pensando seriamente em nesse período
tirar. Vou dizer por quê. Porque nesse período de inverno a região fica muito úmida. E o que é que acontece? A minha região, né, aqui fica muito úmida. E o que é que acontece? Começa a mofar as coisas muito rápido. Então, assim, a extrusada é uma das coisas que mais estraga nesse período de reprodução. Então, estou pensando em suspender e quando for lá para setembro, outubro, voltar a fornecer. Tá certo? Então, assim, o vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês era justamente isso, um fato inusitado, um fato novo que aconteceu aqui, que eu coloquei os ninhos e no dia seguinte eu já tive que retirar os ninhos para evitar o período de postura falsa e que as fêmeas entrassem em choco, já começasse a diminuir essa carga que é a reprodução para as fêmeas, tá bom? Então, assim, se você gostou desse vídeo, dá o like, pessoal. O like é importante demais para o canal. É com o like que vai fazer o crescimento do canal cada vez mais, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, tá? Só gostamos aqui de desenvolver conteúdos específicos sobre canário. Canaricultura é nosso foco, tá certo? Então, a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, meus amigos. Se Deus quiser, tamo junto.